Salve, salve família, terça-feirazinha, sejam todos bem-vindos. E aí galera, tudo suave? Tudo de boa, tudo na paz? Como vocês estão? Deixa eu dar aquela última divulgadinha para avisar que entramos. Aqui, foi no Twitter. E agora eu vou entrar aqui no Insta. E aí, vocês estão suave, família? Vocês estão de boa? Como vocês podem ver, eu tô melhorando da garganta. Fé que hoje a gente consegue fazer o episódio suavinho. Tamo ao vivo. Brota. Já é. Ai, ai, hoje tá sendo um dia meio puxado. Acordei cedaço, mas tamo aí, né? Quem viu lá no Insta, 6 e pouco. Na verdade, acho que antes das. Não, 6 e pouco. Eu já tava postando bom dia, então sim, eu estou acordado desde cedo. Não fiz muita coisa, mas enfim, tinha algumas coisinhas pra resolver logo cedo. Então, hoje tá aquele dia assim meio puxado, tá ligado? Mas estamos aqui, estamos aí pra uma brisa, enfim. Eu fico chapando nessa sombra que fica fazendo aqui na câmera, mas é por causa de sombra mesmo. E a gente tá aqui pra mais um dia, pra trocar mais uma ideia aí com o livro do Silvio Almeida, que é o livro Racismo Estrutural, né? Livro que a gente está fazendo aí as leituras nas terças-feiras às 10 horas da manhã. Hoje a gente chega na metade da programação que a gente tem para discutir, né? Onde a gente vai entrar no tema de racismo e política. Depois de discutir racismo e ideologia, depois de discutir questão da raça, e agora a gente vai passar por uma discussão que vai ser um pouco sobre a política, um pouco sobre a questão do Estado e as teorias liberais, um pouco sobre a questão do Estado, do poder e do capitalismo, e um pouco sobre a questão aí de raça e nação, né? Eu vou colocar aqui o Drive para quem quiser acessar aí, para vocês enfim, conseguirem pegar o livro tá no nosso Drive, então sem problema. E aí, antes a gente tem, é claro, os recados, mas eu preciso modificar isso daqui. Calma aí, família. Deixa eu colocar aqui. Opa, tá tudo errado. Aí. Acho que é assim. Acho que é isso. Deixa eu só mudar aqui de lugar. Deixa eu só confirmar se é isso. Cadê meu Insta? Caverna do Morcego 50? É isso. Então eu vou começar aí pelos anúncios aí dos cupons de desconto que nós estamos tendo, galera. A gente está aí em contato com duas editoras agora, é uma felicidade enorme, né? Tá tendo essas parcerias. Então a gente está tendo um cupom de desconto na Autonomia Literária, que é a hashtag Morcego na Autonomia, que te garante 20% de desconto na compra de qualquer item. E agora, na editora Contracorrente, a gente também tá com esse outro cupom de desconto, Caverna do Morcego 50, que te garante 50% de desconto. Esse cupomzinho vai até sexta-feira, esse segundo cupomzinho de 50%, dia 10. Então não deixe de aproveitar. Depois eu vou dar umas indicações lá no Insta, então fiquem atentos. Aproveitando que eu vou deixar as indicações no Insta, não esquece de seguir a gente em @morcego _marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter, que são as nossas redes aí, onde a gente está sempre divulgando tudo, comentando tudo, discutindo tudo, né? Enfim, a gente aí tá tentando impulsionar as redes, afinal elas estão cortando totalmente o alcance, então é importante aí que vocês sigam e acompanhem. Caso eu saia correndo no meio da live, que eu fale tipo, galera, só um minutinho, pá, é porque chegou a entrega, então eu vou ficar meio atento aqui. Então, enfim, as coisas de sempre que acontecem aqui, porque a gente tá sem campanha. Então é uma doideira. É tudo assim, na pressa. Além disso, a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que, enfim, tá em todas as plataformas, seja Spotify, Orelo, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Calma aí, família, só um minutinho aí, ó. Ah, tá. Não, nada, minha mãe me ligou. Coisas que acontecem.
Ué, será que chegou? Ah, tá. Não, nada. Minha mãe me ligou do nada só pra me ligar. Enfim. E aí, então agora, retomando, a gente tem esse podcast, onde a gente tá aí produzindo vários episódios. Se você entrar no meu Insta, vai estar lá o que eu tava fazendo ontem à noite, né? Que eu tô escrevendo o segundo episódio da temporada que eu tô fazendo sozinho. Mas enquanto isso, outros episódios vão ser lançados. A gente já tem episódio com a Crata, vai ser episódio com a Juliana Paula Magalhães. Enfim, vai ser episódio com uma galera aí que a gente tá marcando de gravar. Então tem muita coisa boa pra sair nas próximas semanas. Então não deixe de acompanhar também o nosso podcast, Caverna do Morcego, em todas as plataformas. Pra quem quiser aí, a gente também tem aqui podcast. Acho que assim vai aparecer. É isso aí, ó. Orelo, Spotify, Deezer e no Anchor, que dá acesso para as outras plataformas. Tá tudo aí. Além disso, a gente tá aqui na Twitch, né? Enfim, dessa forma. E a gente tá lançando aí um grupo de estudos. Pra quem quiser conhecer melhor o grupo de estudos... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Quem seguiu a gente? Família, quem seguiu a gente? O que aconteceu? Não apareceu ainda aqui na tela pra gente. Salve, salve, me Standard, seja bem-vindo, camarada. Sou o Morcego, a gente tá aqui apresentando os projetos da Caverna do Morcego. E além disso, a gente tem um grupo de estudos presencial que está sendo lançado lá no Insta. Tem tudo, primeiro link do link da descrição. A gente tem post sobre, os destaques estão sobre, os últimos destaques que estão lá são sobre isso. Então, caso você tenha interesse, vai ser presencial, tá tudo lá. Bom dia, camarada, como você tá? Tudo de boa, suave, na paz? Enfim, é basicamente isso aí, os projetos. Curtiu os projetos, achou show, falou, putz, Morcego, como que eu faço pra apoiar? Além de estar divulgando as coisas, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa, que é do compartilhamento aí nas redes sociais. A gente tem aí o apoio coletivo, né, que é o apoia.se/Caverna do Morcego, que é de onde a galera, enfim, ajuda mensalmente. A gente tem o Pix, mpbl97531@gmail.com, o QR Code é sobre o Pix. E a gente também tem, é claro, você pode se inscrever aqui, ó. Muito obrigado, Standard. Muito obrigado pela inscrição aí, se inscreveu no grupo 1 aí. Tá fortalecendo. A outra forma de ajudar é se inscrevendo aqui direto no aplicativo da Twitch. Muito obrigado mesmo. Toda vez que alguém se inscreve, a gente faz aquela coisa de sempre, que é daqui aquela famosa rodadinha de agradecimento, família. Muito obrigado aí por fortalecer o projeto. Eu vou mandar aqui novamente o drive para quem quiser abrir o livro. A gente vai estar lendo aí o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, e a gente está no capítulo sobre racismo e política. Nas páginas do livro a gente começa na página 86, tá, família? 86. Okay. Então, vou dar um minutinho aí enquanto vocês abrem, vou esperar isso daí. Enfim, se tiverem alguma dúvida, agora é o momento, antes da gente começar. Agora é a hora. Nossa, eu já tô bebendo água, tá me dando... Enfim, a gente aguenta. Enfim, tô marcando aqui um minuto enquanto vocês abrem aí. Eu mandei o bagulho do Drive, sabe? Um prazer estar aqui, te sigo lá no Insta, tá massa demais. Pô, camarada, obrigado, que honra. A gente tenta, enfim, a gente faz o possível aí. Aos poucos, estamos estruturando aí, mas muito obrigado aí mesmo pela força, muito obrigado pelo apoio, de verdade. Fico muito feliz com isso. Então a gente entra aí em Racismo e Política, do Silvio Almeida, continuando aí as leituras que a gente estava tendo. Eu vou marcar uma live essa semana para a gente trocar uma ideia, acho que sobre 3 temas principais. Um deles sendo a coalizão Negra por Direitos, o outro sendo Bicicleta e o outro sendo Haddad no Roda Viva. A gente tem que assistir e discutir aqui. Quero muito, enfim, dialogar com o que está sendo dito ali. Mas, enfim, isso daí é para outro dia. Bora lá, vou começar aqui então. Na primeira parte do livro, né, o Silvio Almeida aborda como o racismo é sobretudo uma relação de poder que se manifesta em circunstâncias históricas. Ele faz esse panorama. Na perspectiva estrutural, que é o foco daqui, se considerarmos o racismo como um processo histórico-político, a implicação é que precisamos analisá-lo sob o prisma da institucionalidade e do poder. Então, a partir desse entendimento estrutural, a gente também vai analisar a questão histórica, então, né, todo o materialismo histórico dialético, mas também analisar a questão institucional e a própria questão do poder. A política, devido a características específicas da sociedade contemporânea sobre as quais a gente vai falar adiante, passa pelo Estado,
ainda que não se restrinja a ele. Para quem quiser mais, leiam Alisson Mascaro e Estado e Forma Política. Um exemplo está na ação de grupos e movimentos sociais. Grande parte de suas reivindicações podem, por mais específicas que possam ser, é dirigida ao poder estatal na forma de luta por direitos, como igualdade, liberdade, educação, moradia, trabalho e cultura. Frisem que grande parte, não todos, existe uma questão da luta de classes dentro desse meio político. O movimento pela abolição da escravidão, de luta pelos direitos civis, contra a segregação racial, são exemplos desse fazer político que, por mais que confronte as instituições, é em alguma medida conformado pela dinâmica jurídica estatal. O Estado que está lá para isso consegue absorver essas contradições e trazer uma solução, né? Uma vez que o Estado é a forma política, e aqui a gente tem a nota 73, eu acho importante pegar principalmente essas notas que trazem discussões mais conceituais e olhar de quem que está dizendo, né? E aqui tem uma citação do próprio Alisson Mascaro em Estado e Forma Política. Se liguem, foi o livro que eu acabei de indicar. A reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais necessárias e específicas, que constituem o núcleo da sua própria sociabilidade. As sociedades de acumulação do capital, com antagonismo entre capital e trabalho, giram em torno de formas sociais como valor, mercadoria e subjetividade jurídica. A forma valor somente vai se estabelecer quando ao mesmo tempo se apresenta, e enreda-se, e enlaça-se, e reflete-se em várias outras formas sociais correlatas. A forma política estatal é também um tipo específico de aparato social terceiro e necessário em face da própria relação de circulação e reprodução econômica capitalista. Essa forma política estatal, ela vai justamente conseguir absorver parte das contradições, né? Que é o que faz com que o movimento de abolição da escravidão ou dos próprios direitos civis não ultrapasse para o rompimento com a sociedade capitalista, mas se mantenha nele. Então, o Estado é a forma política do mundo contemporâneo. O racismo não poderia se produzir se ao mesmo tempo não alimentasse, fosse também alimentado pelas estruturas estatais. Portanto, tem essa relação entre os dois. E aí vai ser por meio do Estado que a classificação de pessoas e a divisão dos indivíduos em classes e grupos vai ser realizada. Os regimes, sejam eles colonialistas ou escravistas, seja o regime nazista ou seja o regime do apartheid sul-africano, não poderia existir sem a participação do Estado e de outras instituições como escolas, igrejas e meios de comunicação. Aqui falamos de uma sociedade civil. Não existiria sem isso, né? O Estado... Será que chegou aqui? Não, acho que não. Tá. O Estado moderno é ou o Estado racista, como é o caso da Alemanha nazista, ou como é o caso da África do Sul antes de 1994, ou até dos próprios Estados Unidos antes de 1963, ou vai ser um Estado racial, que vai ser determinado estruturalmente pela classificação racial, não havendo uma terceira opção. Com isso, quer dizer Goldberg que o racismo não é um dado acidental, mas é um elemento constitutivo dos Estados modernos. Portanto, é impossível fugir à questão racial ao observar os Estados modernos. Logo, é impossível fugir ao capitalismo sem pensar na questão do racismo. Enfim, isso já deveria ser algo que a gente tivesse firmado. Lembrando, família, eu sei que tem gente nova aqui, podem comentar enquanto eu falo, viu? Podem conversar comigo, podem discutir, podem dar opiniões. Aqui é tudo nosso, tá? Quando aponta essa íntima relação entre a história do Estado e a definição racial, David Tell Goldberg vai se surpreender com o virtual silêncio da literatura sobre a teoria do Estado acerca das dimensões raciais do Estado moderno. Goldberg vai apontar para o fato de que a produção teórica sobre raça e racismo, por conta de uma virada culturalista ocorrida nas últimas décadas, tem evitado uma reflexão abrangente acerca da implicação do Estado na formação racial e na exclusão racial. Por isso, nessa intenção, o que a gente vai discutir aqui é justamente a formação, essa relação, né, entre a formação do Estado e a constituição das identidades raciais, para que isso volte ao centro das nossas reflexões, tanto da teoria do Estado quanto do estudo do campo das relações raciais. Aproveitar que estamos com o cupom Caverna do Morcego 50.
O livro da Thaís Leite, sobre teoria do valor clivagem, vai discutir a questão das mulheres. Ou seja, vai relacionar a estrutura do capital, a forma jurídica, ou seja, o próprio direito, e o capitalismo como necessários para a acumulação do capital por um certo grupo, por uma certa identidade desse grupo. Logo, as mulheres vão ser clivadas de receber esse valor, e esse valor vai resultar em uma acumulação ainda maior para esses grupos, geralmente, quase 100% das vezes, homens, cis, brancos, ricos, né, burgueses mesmo. Enfim, esse grupo vai ser um grupo privilegiado nesse sentido. E aí entra essa grande questão de que é possível abordar a mesma temática, a mesma questão para a questão racial, desde se pensar a acumulação primitiva e o colonialismo, tá? Então, aproveita a Caverna do Morcego 50 lá na Contracorrente, livro da Thaís Leite. Então, para discutir a relação entre Estado e racismo, ele traça 4 objetivos. Primeiro é apresentar alguns aspectos conceituais, falar da relação entre Estado, nação e racismo, analisar o problema do racismo e da representatividade política e tratar essa relação do Estado, tratar essa relação entre Estado, racismo e violência. E, claro, a gente vai ter as contribuições de Achille Mbembe, Foucault e da grandiosíssima Marielle Franco. Portanto, a primeira pergunta que temos é: o que é Estado? Embora tenhamos inúmeras controvérsias, e claro, não dá para apresentar aqui, é importante dizer que a lógica dessa relação entre racismo e Estado vai se basear em 2 premissas. A primeira: as teorias do Estado relacionam-se com a teoria econômica. Segunda, as concepções de racismo, como acontece com a teoria econômica, trazem, ainda que indiretamente, uma teoria do Estado. Morcego, indicação para estudo do Estado. Estado e forma política do Alisson Mascaro. Quer desenvolver um pouco mais? Vai lá no meu Insta, @morcego_marcos_. Se inscreve no nosso grupo de estudos presencial, tá ligado? Que a gente vai discutir marxismo e Estado. É justamente esse o cerne da nossa discussão. Para quem mora longe, ou para quem não vai conseguir acompanhar presencial porque é aos sábados, qualquer coisa do tipo, nós estamos buscando alternativas de transmitir, para que todo mundo participe dessa discussão, para que todo mundo tenha acesso aos textos. Se tudo der certo, semana que vem a gente começa a digitalização para ter o PDF também desses textos, enfim. A gente vai bolar uma forma aí de geral ter acesso a isso, beleza? Então, aguentem aí que vai rolar. E aí a gente abre, então, discutindo Estado e racismo nas teorias liberais. Nas teorias liberais sobre o Estado, há pouco, se não nenhum, espaço para o tratamento da questão racial. A gente sabe que na maioria das vezes os liberais vão ser inclusive racistas, né? O racismo ele vai ser visto como uma irracionalidade em contraposição ao Estado racionalista. O Estado tem um objetivo e sabe o que está fazendo, né? Que vai ser manifestado nessa impessoalidade do poder e na técnica jurídica. Por isso, seguindo esse sentido, raça e racismo vão se diluir num exercício de razão pública, na qual deve imperar a igualdade de todos perante a lei. Tal visão sobre o Estado vai se compatibilizar com a concepção individualista do racismo. Então percebam, a visão que é imputada pela visão liberal sobre o Estado vai confirmar a ideia individual do racismo. A ideia individual, ela é ideologia. E essa ideia sobre o Estado também é ideologia. Por mais que a ideologia oculte, né, ela busque ocultar a realidade das coisas, ela vai se amarrar de uma forma que se explique e se prove. E esse é um dos grandes pontos da ideologia liberal e porque ela consegue se afirmar tão bem, né? Ela não se amarra no nada. Ela não dá nó sem ponta, ligado? Ela sabe... É nó sem ponta ou ponta sem nó que se fala? Enfim. Ela sabe o que está fazendo. E isso vai ser uma questão interessante pra gente contrapor, né? Pra gente discutir. Em que a ética, em último caso o direito, vão ser o antídoto contra estes atos racistas. A gente vai ter o livro do Camilo Nodo Caldas, né? Teoria Geral do Estado. Inclusive conheçam o Camilo Nodo Caldas. Deixa eu marcar aqui. Então, sob este prisma,
A tarefa de uma sociedade democrática, mais do que combater o racismo, vai ser eliminar o peso da raça sobre a liberdade dos indivíduos, desmantelar os privilégios sociais e instituir o império da lei. Na perspectiva liberal, e aqui ele está citando o Achille Mbembe da Necropolítica, vai dizer assim: a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais sobre um corpo, ou sobre um povo, composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, são sujeitos capazes de autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação. São sujeitos de direito. Ou, como diz o Alisson Mascaro, são sujeitos pelo direito, né? Enfim. Por isso, a política vai se definir simultaneamente como um projeto de autonomia e a realização de um acordo em uma coletividade. Acordo esse que a filosofia política clássica denomina de contrato social. O direito, então, vai ser o que vai legitimar isso. E essa é uma das grandes importâncias do direito. Assim como para a questão do próprio salário. A gente já teve trabalho por escravidão e trabalho por servidão. Hoje a gente tem um trabalho que extrai o máximo das pessoas. Porém, por ter um contrato, por terem duas pessoas que estão em um sentido de igualdade, o dono e o cara que trabalha para o dono, é legitimado. Você tem um contrato. E é isso que o direito faz. E essa ideia de consenso presente na teoria do contrato social, que Charles Mills questiona na obra The Racial Contrast. Para Mills, como o título da obra já enuncia, a teoria do contrato social vai estabelecer um pressuposto moral e epistemológico de uma civilização que, na verdade, se unifica em torno da raça branca, como critério de pertencimento e normalidade, e ao mesmo tempo como forma de exclusão de outros povos e culturas. A Thailise Leite vai, quando ela afirma, por exemplo, que o valor é branco e macho, ela está elucidando justamente essa questão. E ela vai fazer um debate a partir da teoria do valor e de uma análise da questão econômica da sociedade capitalista. Portanto, essas teorias que analisam o Estado do ponto de vista da ética vão se restringir a descrever aspectos institucionais ou jurídicos da organização política. Ou não vão conseguir fornecer explicações suficientes sobre essa relação entre racismo e política. Como explicar os estados abertamente racistas, como a Alemanha nazista, Estados Unidos até 63 ou o regime de apartheid na África do Sul? Como explicar a persistência do racismo, mesmo em estados que juridicamente condenam o racismo? Como explicar a ação violenta de agentes do Estado e suas práticas sistematicamente orientadas contra grupos raciais? Como é possível considerar como um problema ético, jurídico ou de supremacia branca os milhares de jovens negros assassinados a cada ano no Brasil? E aí a gente vai ter aqui a citação do Atlas da Violência, né? Que é de 2018, que entre 2006 e 2016 a taxa de homicídios de negros cresceu em 23%. A de não negros obteve uma redução de 6,8%. É uma discrepância enorme, né? Então, dentro das teorias liberais, nós temos essa insuficiência. E não uma insuficiência sem querer, mas é uma insuficiência proposital. Se liga na questão da diferença entre uma aparência e uma questão concreta, né? No ato chamado pela Coalizão Negra por Direitos, a gente teve uma denúncia contra a violência policial, por exemplo. Mas, quando a gente foi pro ato, quem fez a segurança foi a própria polícia. Portanto, existe uma insuficiência, não só teórica, mas também prática, do que está sendo denunciado, por que está sendo denunciado e qual é a proposta alternativa. Isso vai recair sobre uma visão liberal de que é possível uma melhoria em certas coisas, certos aspectos. Como, por exemplo, a melhora de salários dos policiais. Isso não resolve o problema. Logo, a gente ainda tem aí essa proposta insuficiente. Família, meio segundo, rapidão, meio minuto, eu vou no banheiro rapidão, porque eu tô realmente apertado, eu tô bebendo água desde hoje cedo, eu tô com um copo, eu tô com garrafa aqui, tá? Mas é jogo muito rápido, muito rápido, muito rápido.
Por enquanto aproveitem para mandar opiniões, perguntas, que aí na volta eu já leio tudo, tá? Pronto, família, voltei. Perdão por ter saído assim, mas já voltei. Porque realmente, assim, vocês viram que eu tô com a garganta zoada, eu tô meio pra baixo, pá, não sei o que, mas é isso. É só cansaço, garganta ruim, mas a gente segue. E, encerrada essa parte, então, das teorias liberais, a gente vai analisar um pouco de Estado, Poder e Capitalismo. Aqui, a gente só vai ter uma breve discussão sobre isso, né? São poucas páginas. Mas eu, de verdade, família, e não é porque eu que vou estar à frente desse projeto, mas o grupo de estudos, salve, Lúcio, como você tá, parça? Suave? De boa? O grupo de estudos, com a discussão sobre esse Estado, ele vai dar um avanço teórico no que a gente vai ver aqui de uma forma tremenda, assim, de verdade, confio. Uma definição de Estado que pode contemplar a questão racial em termos estruturais é fornecida pelo próprio Joachim Hirsch, cara que já foi citado, pessoa que o Alisson Mascaro vai sempre citar, que vai dizer que o Estado é, abre aspas, condensação material de uma relação social de força. Condensação material de uma relação social de força. E aqui, como vocês podem ver, o livro que ele está sendo citado é Joachim Hirsch, Teoria Materialista do Estado, tá? E o Estado, ele não vai ser fruto desse contrato social. Tá longe de ser, de acordo com o próprio Silvio Almeida, né? Ele tá longe de ser a corporificação da vontade popular democrática, ou o ápice da racionalidade, ou simplesmente o instrumento de opressão da classe dominante. Essas definições vão passear entre o idealismo e a simplificação abstrata. Essa é uma das questões que são elucidadas acerca da própria teoria dentro de Marx e Engels, que é limitada. Não vão revelar a materialidade do Estado enquanto um complexo de relações sociais indissociável do movimento da economia. Dizer que o Estado é relação material de força ou uma forma específica de exercício do poder de dominação é, sem dúvida, um avanço diante de definições como bem comum ou um complexo de normas jurídicas. Portanto, reparem como muda a discussão conceitual de Estado quando a gente fala que é uma relação material de força. Então vamos lá, é uma relação material. Bom, as relações sociais de produção, as relações que nós temos com o que é mercadoria, o que não é mercadoria, com o próprio direito, né, a forma sujeito, é tudo pautada na relação do próprio sistema capitalista, do modo de produção capitalista. E a força existente, né, questão produtiva, da produtividade e tal, é o próprio capitalismo, sendo a molécula, o trabalho como mercadoria. Logo, existe essa contradição entre trabalho e capital. Mas o Estado vai ser uma condensação de eventos e de situações que só pode acontecer, só pode ser resultado a partir da forma política que se gesta no capitalismo. E ainda vai persistir uma dúvida, né? Porque essa relação material de força tomou a forma de um poder centralizado, impessoal, que é visto como separado da sociedade. Até porque a gente não trata o Estado como algo palpável ou algo que está no meio de nós, mas a gente trata como uma outra entidade. Porque a dominação vai se concretizar institucionalmente sobre a própria lógica do Estado.
Por que o poder político assumiu especificamente a forma Estado? Para responder essas questões, a gente estabelece, então, uma relação entre a forma do Estado contemporâneo e a constituição das relações econômicas capitalistas. Então, relação entre a formação do Estado contemporâneo e a constituição das relações econômicas capitalistas. Vejamos, por contraste, as sociedades pré-capitalistas. Ainda que essas sociedades tivessem múltiplas formas de dominação e do exercício difuso do poder político, as características da ordem capitalista, que é atual, assumem a forma de um aparato, são bastante específicas. Só com esse desenvolvimento do capitalismo que a política vai assumir essa forma de um aparato exterior relativamente autônomo e centralizado, que vai ser separado do conjunto das relações sociais e em especial das relações econômicas. Em aparência, ele vai ser separado. No capitalismo, a organização política da sociedade não será exercida diretamente pelos grandes proprietários ou pelos membros de uma classe, mas sim pelo Estado. Inclusive, elas vão comportar outras classes estando à frente, né? Como diz o Jaime Osório, o que a gente vai chamar de classe reinante. Por exemplo, dentro da América Latina, nós por diversas vezes tivemos o que a gente chama de classes reinantes. Governos populistas, governos de esquerda, pessoas que não pertenciam às classes altas estando à frente do Estado. Mas, por mais melhorias que tenham sido promovidas, inclusive algumas promovendo o bem-estar, não sai do capitalismo. Tanto que são medidas que são revertidas com muita facilidade. No podcast a gente está construindo aí essa trajetória. Vocês vão ver daqui a pouco esse debate. E o que vai ser a característica fundamental da sociedade capitalista é a troca mercantil. Vamos lá. Antes de avançar, é importante colocar uma elucidação que o Alisson Mascaro coloca. Em Roma, por exemplo, salve, salve, Gorcium, seja bem-vindo, camarada. O Alisson Mascaro ele elucida uma questão pra gente. Em Roma, nós tínhamos uma troca mercantil. Porém, o trabalho não era mercadoria ainda. A menor molécula do capitalismo ainda não estava presente, o átomo, né? Então, desse modo, a existência da sociedade capitalista depende que os indivíduos que nela vivem relacionam-se entre si predominantemente como livres e iguais. E só vai ser garantida essa condição aos indivíduos quando a troca mercantil se generalizar e se tornar a lógica constitutiva da sociedade. Estamos sim, camarada, a gente está na segunda página de Estado, Poder e Capitalismo, página 91 do livro. Quer dizer, a gente está no 92, né? Por isso, vai caber ao Estado assegurar o direito à liberdade individual, à igualdade formal, que é apenas perante a lei, e principalmente à propriedade privada. Boa, camarada, da hora. Mano, recomendo muito ler esse livro assim, até sozinho, tá ligado? Ele é pica. Sem a liberdade individual, sem a igualdade formal, sem a propriedade privada, não poderia haver contratos, não poderia haver o mercado. Portanto, não poderia haver o próprio capitalismo. Deixa eu beber água porque minha garganta deu uma secada. Então, quando a gente observa a estrutura das relações econômicas, temos boas indicações para compreender o porquê da política assumir a forma de Estado no mundo contemporâneo. Com isso, vai conseguir, para proteger a liberdade individual, a igualdade formal e a propriedade privada, o próprio Estado vai manter um delicado equilíbrio em sua atuação. Ele exige preservar a unidade em uma sociedade estruturalmente individualista e atomizada, que tende a inúmeros conflitos, e, ao mesmo tempo, a fim de não comprometer o imaginário da igualdade de todos perante a lei, aparece como um poder impessoal, imparcial e acima dos conflitos individuais. Portanto, o papel foca, vou até falar mais alto, foda-se minha garganta. O papel do Estado no capitalismo é essencial. Ele vai manter a ordem, vai garantir a manutenção da ordem, garantindo a liberdade, igualdades formais
e a proteção da propriedade privada e dos cumprimentos dos contratos, a internalização das múltiplas contradições, seja ela pela coação física, seja pelo meio de produção de discursos ideológicos justificadores da dominação. Ou seja, vai garantir isso, seja pela coerção física, seja pela violência estatal, seja pelo consenso. Para quem quiser, novamente, essa análise são mais cara aqui porque a discussão é sobre Estado. E Estado e forma política, ele tem uma discussão específica sobre instrumentos ideológicos. Quem vai trabalhar com isso também vai ser o Althusser e, como mais tarde nós veremos neste livro, o próprio Gramsci. Como vocês podem ver, no bagulho da Twitch tem lá Gramsci e Rosa Luxemburgo, né? Não à toa que eu gosto de Gramsci. Portanto, a forma como os indivíduos atuam na sociedade e o seu reconhecimento enquanto integrantes de determinados grupos e classes, bem como a própria constituição de suas identidades, vão se relacionar com as estruturas que regem a sociabilidade capitalista. A particularidade desse modo de socialização capitalista vai residir na separação e na simultânea ligação entre Estado e sociedade, política e economia. Sob as condições econômicas da sociedade capitalista, o Estado dá forma a uma comunidade política cuja socialização é feita de antagonismos e contradições expressas nos interesses individuais. Daí vai resultar que o Estado não vai apenas garantir as condições da sociabilidade do capitalismo, mas ele é o resultado dessas mesmas condições, o que faz dele mais do que um mero árbitro ou um observador neutro da sociedade. E, como a sociedade é dinâmica, as condições econômicas, as relações de forças alteram-se o tempo todo e os conflitos tendem a surgir e eles alteram o Estado se altera, esses conflitos vão pressupor a capacidade do Estado de manter as estruturas socioeconômicas fundamentais e a adaptação do Estado às transformações sociais sem comprometer sua unidade relativa e sua capacidade de garantir a estabilidade política e econômica. E a função do Estado, então, vai ser pegar todos esses conflitos e resolvê-los em dinâmicas sem que se altere a sociabilidade capitalista. Essa é a grande função do Estado. É por isso que a social-democracia joga para esse campo e tá tudo certo. Portanto, a atuação do Estado como a forma política da sociedade capitalista está histórica e logicamente conectada com a reprodução das outras formas sociais do capitalismo. A forma mercadoria, que garante propriedade privada, a forma dinheiro, as finanças, e a forma jurídica, liberdade e igualdade. Mas dizer que o Estado é capitalista não é a mesma coisa. Que delícia, eu li o primeiro capítulo, mas faz tempo. Eu tinha um professor de sociologia no meu curso de história que fez uma análise do racismo numa lógica burocrática, meio que falando que o racismo se infere também de uma lógica do racismo branco. E não é no sentido de racismo reverso, não somente negro. Mas essa análise é bem distinta, a metodologia dele foi bem engessada. É isso. Essa questão de tirar o racismo da lógica estrutural é uma questão ideológica muito brutal que os liberais fazem com uma maestria. E é claro, várias pessoas não liberais, ou seja, reformistas, social-democratas, vão cair nisso também. Mas dizer que o Estado é capitalista não é o mesmo que dizer que ele se move única e exclusivamente pelos interesses dos detentores de capital. A ligação é muito mais complexa e estrutural, tendo em vista que o Estado contemporâneo, que é marcado pela impessoalidade e pela pretensa separação com o mercado, só pode ser vislumbrado no contexto do capitalismo. E o cara antes acha que isso está demais, mas não enxerga que o problema é estrutural. É isso. A existência do mercado, enquanto relação entre sujeitos de direitos e proprietários de mercadorias, depende de que o Estado garanta, por meio do controle burocrático da repressão, a propriedade privada e as relações jurídicas, o que supõe uma capacidade interventiva sempre presente. Ao mesmo tempo, os alicerces do Estado vão depender da existência assegurada do processo de valorização capitalista, regulada pelo mercado. Então, o próprio Estado vai ser um garantidor da acumulação do capital. Isso tudo vai significar que o Estado ele tem uma autonomia relativa sobre a economia, mas é importante para a preservação do próprio capitalismo. E essa relação vai ser constantemente colocada em questão pelas lutas políticas que vão se desenvolver no meio da sociedade, que é
um pouco do que a gente está fazendo aqui, tá, família? A gente está fazendo essa questão. Como a sociedade capitalista é marcada por intensos conflitos, é comum que alguns grupos isolados queiram fazer prevalecer seus interesses específicos e, para isso, tentem dirigir o Estado e seus aparelhos de força. Nesse momento, em que os conflitos entre os diversos grupos imigrantes da sociedade capitalista tornam-se mais agudos, a ponto de comprometer a própria reprodução da sociedade, é que a autonomia relativa do Estado se comprova nas suas intervenções. Essa é a lógica por trás das intervenções estatais. Limitar a ação destruidora de certos grupos de interesse. E, é claro, até mesmo permitir a implementação de mecanismos que assegurem alguma forma de participação popular que restaure a legitimidade do sistema. Essa adaptação da forma política estatal é uma das grandes jogadas do capitalismo. Consegue mudar o foco do embate, né? Então, esses liames da sociedade capitalista vão ser mantidos pela violência e pelo consenso, cujas doses dependem do estágio em que se encontram os conflitos e as crises. E aqui a gente tem Antônio Gramsci, do volume 3 do Caderno do Cárcere. As reformas jurídicas, que vão conceder direitos sociais aos trabalhadores e às minorias, são exemplos bem acabados desse processo. Uma vez que, dependendo da força e do poder organizado dos trabalhadores, certas reivindicações vão ser obtidas, como aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Certas coisas vão ser dadas pra gente. Por luta, né? Através da luta. Mas, no contexto de uma crise econômica em que os assalariados estejam politicamente enfraquecidos e a manutenção de direitos sociais compromete o luto das empresas capitalistas, a expressão do poder estatal mudará significativamente no intuito de reagir à nova forma adquirida pela interação entre as alterações econômicas e os conflitos sociais. Você pode dar um exemplo, morcego? Crise de 2008, que atinge o Brasil em cheio em 2012, que vai ser mantida em 2014 e 2015, faz com que a própria presidente Dilma mude um pouco do que ela fazia. Mas não o suficiente para preservar a acumulação do capital. Portanto, a gente tem inúmeras reformas, um impeachment, né, que é feito por forma de golpe, e hoje a gente tem aí o Bolsonaro, que faz o que faz, ele continua no poder. Enquanto parte da população morre de fome, doença, fica cada vez mais pobre, outro lado, como os bancos, lucram. Morcego, tu acha melhor ler esse livro direto ou melhor ter um apoio contextual nesse debate? Ó, falando por mim, esse foi um dos primeiros livros que eu vi debatendo a questão do Estado. Por quê? Por exemplo, o Alisson Mascaro, ele tem o Estado e Forma Política, que é um livro do caralho, eu tô lendo agora, é um livro pica. Só que é um livro muito denso conceitualmente. Então, o que eu recomendo? Ler, por exemplo, 18 de Brumário, do Luiz Bonaparte. E aí, ler o episódio que o Rô, como na bicha, gravou no meu podcast, discutindo um pouco sobre Estado. Recomendo ler também Estado e a Revolução, do Lenin. E depois eu acho que já pode ir direto para esse. Porque a gente é muito próximo da nossa realidade e ele faz inúmeras discussões antes de chegar nisso, tá ligado? Traz várias dicas e ele não dá, né? Ele vai ligando tudo, ele vai costurando os temas, ele vai costurando os debates. Eu acho que dá pra ir direto. Inclusive, aproveitando que você colocou apoio, galera, pra quem quiser apoiar aí o nosso projeto, tem o apoia.se/Caverna do Morcego aí, pra quem quiser fortalecer a Caverna do Morcego, tá? Continuando. Não, Rô é uma das melhores pessoas que existem na face da Terra. Portanto, continuando, o Estado, desse modo, não é um mero instrumento dos capitalistas. Pode-se dizer que o Estado é de classe, mas não de uma classe, salvo em condições excepcionais de profunda normalidade. Em uma sociedade dividida em classes e grupos sociais, o Estado aparece como uma unidade possível, em uma vinculação que se vale de mecanismos repressivos e material ideológicos. Quando a ideologia não for suficiente, a violência física vai fornecer esse remendo para uma sociedade estruturalmente marcada por contradições, conflitos e antagonismos insuperáveis, mas que devem ser metabolizados pelas instituições. O Poder Judiciário é o maior exemplo dessa institucionalização dos conflitos. Mais uma dica. Se você já tem uma boa leitura de Marx, Engels e Lenin, anota aí. Marx e a Superação do Estado, do Ademar Bogo.
Esse livro é um chuchu. Esse livro é um chuchu. E esses fatores vão explicar a importância da construção de um discurso ideológico calcado na meritocracia, no sucesso individual e no racismo, a fim de naturalizar a desigualdade. O conflito o conflito social de classe não é o único que existe na sociedade capitalista. Há inúmeros outros que muitos não se articulam em relações de classe, não se originam delas e tampouco desapareceriam com ela, como a questão do racial, sexual, religiosa, cultural e regional, mas que podem remontar a períodos anteriores ao capitalismo e que nele vão tomar uma forma especificamente capitalista. Novamente, Antônio Gramsci. Que fazer é bom. Fazer é bom. Portanto, entender a dinâmica dos conflitos raciais e sexuais é absolutamente essencial à compreensão do capitalismo. Visto que essa dominação de classe se realiza nas mais variadas formas de opressão racial e sexual. A relação entre Estado e sociedade não vai se resumir à troca e produção de mercadorias. As relações de opressão e de exploração sexuais e raciais vão ser importantes para a definição do modo de intervenção do Estado e da organização dos aspectos gerais da sociedade. Como eu digo, temos esse livro aqui, temos o livro da Thailise Leite, a gente tem inúmeros livros. Há, portanto, um nexo estrutural entre as relações de classe e da constituição social de grupos sociais e sexuais que não pode ser ignorado. Novamente, Joachim Hirsch, tá? Vou marcar aqui porque, enfim, Joachim Hirsch é importante. Lembrando, família, enfim, a Contracorrente, para além do livro da Thailise Leite, ela vai ter vários livros, como o do próprio Alisson Mascaro, discutindo Estado, ideologia e direito. Tem livros do Kelsen, tem livros do Althusser, tem livros do Camilo Nodo Caldas e tal, enfim, tem muita coisa. Cupom de desconto, Caverna do Morcego 50, 50% de desconto. Saindo da live, eu vou almoçar e depois eu vou montar algumas dicas, tá? Pra comprar. E aí, como o próprio Silvio Almeida afirma no artigo dele, Estado de Direito e Análise Materialista do Racismo, ele vai dizer assim: as classes, quando materialmente consideradas, também são compostas de mulheres, pessoas negras, indígenas, gays, imigrantes, pessoas com deficiência, que não podem ser definidas tão somente pelo fato de não serem proprietárias dos meios de produção. Para entender as classes em seu sentido material, portanto, é preciso, antes de tudo, dirigir um olhar para a situação real das minorias. Logo, não falamos aqui de identitarismo, mas de uma análise material sobre a identidade, que vai constituir um dos processos para uma construção revolucionária. Vou marcar aqui. Com base nas contribuições de Foucault, Judith Butler analisa o vínculo entre Estado, Direito e sociedade. E a gente encerra essa parte, então, com a Judith Butler. Em suas últimas entrevistas, Foucault dá a entender que, dentro dos arranjos políticos contemporâneos, as identidades se formam em relação a certos requisitos do Estado liberal, os quais presumem que a afirmação de direitos e a reivindicação de direitos legais só podem ser feitas com base em uma identidade singular e injuriada. Quanto mais específicas se tornam essas identidades, mais totalizadas se tornam por essa mesma especificidade. Na verdade, podemos entender esse fenômeno contemporâneo como um movimento pelo qual o aparelho jurídico produz o campo de possíveis sujeitos políticos. Ok. E agora, a gente entra então na última parte, que é a discussão sobre raça e nação. Perguntas, comentários, opiniões, família. Agora é a hora. Aproveitem. Ai. Tá na hora, tá na hora. Pá, 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 pá. Tá na hora de brincar. Pá, 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 pá. Vai pra frente. Vai pra trás. Enfim, tô com essa música na cabeça, sei lá. Do nada, né? Tipo assim, completamente do nada. Não, aleatoriedades. Aleatoriedades.
Amém, caralho. Ai, vocês é comédia. Enfim, vamos lá, gargantinha, aguenta. Última parte. Raça e nação. A formação dos Estados Nacionais exigiu uma profunda reorganização da vida social, que englobou não somente aspectos políticos e econômicos, mas também a própria constituição das identidades. Novas formas de racionalidade e de percepção do tempo e espaço tiveram de emergir a fim de um mundo baseado no contrato e na troca mercantil pudesse nascer, dissolvendo e destruindo tradição e formas sociais vinculadas à lógica das sociedades pré-capitalistas. E aqui é 91? Ah, tá. Joaquim Hirsch, Norbert Elias, Milton Santos, enfim, tem uma galera aí de indicação muito boa. Eu queria aproveitar para lembrar, quando a gente fala aqui de dissolvendo e destruindo tradições e formas sociais, do Ailton Krenak, né? Que ele fala que esse sistema ele destrói mundos. Não só no sentido de invasão espacial, mas de invasão cultural, de invasão, enfim, dessas mais variadas formas. Eu queria também ler sobre intolerância religiosa dessa coleção, também. Eu acho que eu tenho PDF, acho. Nesse processo de formação dos estados é que vai residir a importância da nacionalidade, enquanto narrativa acerca de laços culturais, orgânicos e característicos de um determinado povo, que vai se assentar sobre um determinado território e vai ser governado por um poder centralizado. Não é por acaso a referência aos estados modernos ser acompanhada do adjetivo nacional. Eric Hobsbawm fala sobre isso, né? A ideologia nacionalista é central para a construção de um discurso em torno da unidade do Estado, a partir de um imaginário que remonte a uma origem ou a uma identidade comum. Maquiavel também. A incorporação deste novo mundo depende do... É isso. A incorporação deste novo mundo depende do surgimento de novas identidades que vão se materializar na língua, na religião, nas relações de parentesco, nos sentimentos, nos desejos e nos padrões estéticos. Tais elementos vão criar um imaginário social de unidade nacional, de pertencimento cultural, que vai vincular identidades diferentes e coletivas, comunidade e Estado. E é importante ressaltar que essa nacionalidade não é apenas um resultado de um espontaneísmo ou do próprio acaso, mas são mecanismos e práticas institucionalizadas do poder, condicionadas por estruturas político-econômicas que vão atuar decisivamente nessa constituição de nacionalidade. E esse nacionalismo vai preencher as enormes fissuras da sociedade capitalista, afastando a percepção acerca dos conflitos de classe, de grupos, em particular da violência sistemática do processo produtivo. Isso não significa que o nacionalismo e o derivado dele, o racismo, tenha sido concebido com a função de acobertar a violência econômica. Essa explicação funcionalista, e aqui a gente bate no funcionalismo, que é da sociologia, ainda que parcialmente correta, é bastante frágil diante de contextos em que a ideologia da democracia racial ou o advento de discursos sobre pretensas sociedades pós-raciais são afirmados a todo momento, ou ainda em situações em que conflitos de classe entre etnias ou grupos religiosos estão abertamente deflagrados. A questão aqui portanto, também estabelecer, na trilha que estamos construindo até o momento, uma relação estrutural histórica e não meramente funcional ou lógica entre política, Estado, economia e racismo. O nacionalismo vai ser o solo sobre o qual os indivíduos e os grupos humanos vão renascer como parte de um mesmo povo, no interior de um território e sob o poder de uma soberania. Vai haver a destruição, dissolução e incorporação de tradições, costumes e culturas religiosas e particulares, que, eventualmente, vão estar em choque com esse Estado-nação. Daí ser possível concluir que a nacionalidade que se manifesta como orgulho nacional, amor à pátria, espírito do povo, vai ser resultado de práticas de poder e da dominação convertidas em discursos de normalização da divisão social e da violência praticada diretamente sobre o Estado, ou por determinados grupos sociais que agem como beneplácito estatal. A questão dessa delimitação territorial e da construção da nacionalidade vai merecer uma particular atenção devido às implicações sobre o tema aqui tratado. O controle da população pelo Estado, que engloba o processo de formação das subjetividades adaptadas ao capitalismo, vai depender de um planejamento territorial que permita o controle e a vigilância da população. E a gente tem aqui a citação de
novamente, Joachim Hirsch. Nossa, ele fala literalmente sobre tudo. Mas aqui entra uma questão importante, né? Quando a gente discute a dinâmica territorial, a periferização e a questão de câmeras, de vigilância, de proteção da própria ação policial, é nesse ponto que a gente está entrando. O controle da natalidade, definição de critérios de entrada e permanência no território consoante, elementos de nacionalidade determinados pelo direito, criação de guetos ou de reservas para certos grupos sociais, também definidos direta e indiretamente segundo padrões étnicos, culturais ou religiosos, estabelecimento de condições jurídicas para o reconhecimento de territórios ou de propriedades coletivas segundo a identidade de grupo, quilombolas, indígenas, demonstram a exaustão como nacionalidade e dominação capitalista, vão se apoiar em uma construção espaço-identitária que vai ser vista na classificação racial, étnica, religiosa e sexual de indivíduos como estratégia de poder. Cara, essa parte é fantástica. Paul Gilroy nos ensina como a nação é constituída por uma tecnologia de poder que vai se apoiar em raça e gênero para estabelecer hierarquias sociais. A reprodução de diferenças baseadas em raça e gênero depende do controle socioestatal sobre o corpo das mulheres. Bom dia, Brunoni! Como você tá, camarada? Tudo suave? Exatamente. A concepção da dominação subjetiva da África no período que vem bem antes do colonialismo do continente. Um projeto fundamentado na violência e sectarismo. Mas, não só aí. E essa é a grande questão, por exemplo, quando a Rosa ela vai discutir a questão da acumulação primitiva do capital, ou seja, ela vai olhar essa primeira fase que começa, né, antes do colonialismo e durante o colonialismo, e ela vai olhar e vai falar, essa fase nunca acabou. Porque o que acontece, por exemplo, no fim da escravidão aqui no Brasil, quando acaba a escravidão formalizada, tá ligado? E aí a gente vai ter primeiramente Florestan expondo só dados estatísticos, né, sem um aprofundamento crítico, mas depois a gente vai ter, por exemplo, o Clóvis Moura ou a própria Lélia Gonzalez discorrendo sobre isso e falam, eles levantam e eles falam. O que a gente tem é justamente uma segregação. A gente tem uma continuidade de todo o processo colonialista. E é isso, o colonialismo é a base para o capitalismo brasileiro. A Sueli também fala isso no Mano a Mano, tá ligado? Então, vamos ver o que o Paul Gilroy diz. Os fascismos que codificaram... que codificaram a biologia em termos culturais têm sido facilmente introduzidos em novas variantes que circunscrevem o corpo numa ordem disciplinar e vão codificar a particularidade cultural em práticas corporais. As diferenças de gênero vão se tornar extremamente importantes nessa operação antipolítica, porque elas são o símbolo mais proeminente da irresistível hierarquia natural que deve ser reestabelecida no centro da vida diária. As forças nada sagradas da biopolítica nacionalista interferem no corpo das mulheres, encarregados da reprodução da diferença étnica absoluta e da contaminação de linhagens de sangue específicas. A integridade da raça ou da nação, portanto, emerge como a integridade da masculinidade. Na verdade, só pode ser uma nação coesa se a versão correta da hierarquia do gênero for instituída e reproduzida. E a família vai ser o eixo para estas operações tecnológicas. Ela conecta os homens e as mulheres, os garotos e as garotas da comunidade mais ampla a partir da qual devem se orientar se quiserem possuir uma pátria. O Alisson Mascaro, em Estado e Forma Política, vai refletir sobre coisas próximas, não é a mesma coisa. Mas eu tenho aqui separado uma parte dele e, assim, totalmente ao acaso, tá, família? Que a gente pode colocar aqui. Cadê? Vou trazer aqui. O Alisson Mascara vai dizer assim: as classes, assim, lutam para configurar o Estado, mas são elas próprias configuradas por ele, o que estava sendo dito antes. Depois, né, por existir todo um complexo social e os indivíduos e as classes que são, em alguma proporção, um produto das relações políticas do capitalismo, também existe nisso a miríade dos grupos sociais. Ou seja, vai haver uma formalização estatal para confirmar certas ideias. Abre aspas. É por conta de nexos estruturais, que também são estatais, que se levantam noções nitidamente políticas de nacional e estrangeiro, ordeneiro e bardeneiro, benquisto e indesejado, além daquelas que pertencem ao plano natural ou até mesmo biológico.
Vai seguir ele. O juízo sobre a raça e mesmo sobre a civilidade do grupo social é de algum modo parelho ao fetiche da riqueza. Conexão, né? E ele ainda vai apresentar que os aparatos políticos dos Estados americanos se instalaram justamente para a proteção do capital branco. E ele ainda vai além, ele diz que o machismo vai de par com o capitalismo. Há um lhame necessário entre a forma mercantil e a forma de família monogâmica, heterossexual, reprodutora. Portanto, essas coisas vão se constituindo, essas coisas vão se unindo e essas coisas vão se formando e se respaldando. E aí, do mesmo modo que o nacionalismo vai criar essas regras de pertencimento aos indivíduos a uma dada formação social, atribuindo-lhes ou reconhecendo-lhes determinada identidade, pela mesma lógica, vai criar também regras de exclusão. A classificação dos indivíduos quanto ao ato de inclusão e exclusão são operados em última instância pelo próprio poder político. Para Mbembe, no final do século XIX, a sociedade francesa teve de se preparar para que a lógica do nacional-colonialismo, em clara alusão ao nacional-socialismo, pudesse naturalizar as atrocidades do colonialismo francês. Formado por instituições ligadas ao Estado, bem como setores influentes da sociedade francesa, o nacional-colonialismo visava normalizar o tema da diferença racial na cultura de massas. Diz assim então: através do estabelecimento de instituições como museus e jardins zoológicos humanos, publicidade, literatura, artes, constituição de arquivos, disseminação de narrativas fantásticas reportadas pela imprensa popular e realização de exportações internacionais. Caralho, pesado, né? Essa parte é pesado. Tem um filme Vênus Negra sobre isso, tá, família? De 2010. Portanto, gente, o que estamos lendo? Pô, camarada, a gente tá lendo aí racismo estrutural. Como é a primeira vez sua aqui, aqui está o drive para você ter acesso aí. A gente tá lendo racismo estrutural, a gente tá na parte sobre raça e nação. Página 92 do livro, eu não sei que página que é do... 102 do livro, perdão. Eu não sei que página que é do PDF. Essa repressão dos dispositivos estatais se refere a qualquer forma de governo, sobretudo capitalista, claro, ou apenas capitalista. Então, é que você chegou um pouco depois, né? Mas no começo a gente discute justamente sobre a forma política estatal. A forma política estatal, ela só tem essa forma sobre o capitalismo. Vou dar os exemplos... Como eu posso explicar? É porque é uma grande dimensão de discussão, tá ligado? Mas o que acontece? Antes da Idade Média, nós não tínhamos Estado. Por mais que hoje se refira aqueles agrupamentos como Estado por algumas pessoas, o Estado ele não é pura e simplesmente um agrupamento de pessoas em um poder centralizado. Esse é o primeiro ponto. O Estado ele passa a existir na transição da Idade Média para a Idade Contemporânea, ou seja, naquele começo da Idade Moderna, quando alguns grupos vão se aglutinando através de mercantilismo e normas. Mas a gente ainda tem um poder absolutista. Reparem que Marx vai falar que apenas após a Revolução Industrial o capitalismo se concretiza. Exato. Marx vai falar que apenas com a formação, com a Revolução Industrial, o capitalismo se concretiza. É um período muito próximo com o período do fim tanto do colonialismo, como das regiões que ainda eram feudais, como das regiões que já estavam na Idade Moderna, e vão todas se transformar em sociedades capitalistas. Ou seja, a partir disso, a gente tem uma forma política estatal que vai conseguir se globalizar. A gente vai ter uma forma política estatal que vai conseguir pegar tudo o que tinha antes e operacionalizar de uma forma diferente. A partir disso, a gente tem dispositivos estatais que vão se referir a uma forma política estatal. A forma política estatal só passa a existir a partir disso. Assim, eu ainda sou muito novo nessa discussão. Realmente fica difícil né? Às vezes eu acabo me perdendo. Mas assim que adquirir certo conhecimento no próprio Alisson Mascaro, e eu recomendo ler, por exemplo, Sociologia do Direito ou Filosofia do Direito primeiro, vai para Estado e Forma Política. Eu acho que é o melhor livro para isso. Só que assim, eu falo pra que eu ler outros livros antes, não é tipo olhando e falando, putz, vocês são burros, vocês não vão conseguir ler. Mas é porque eu tenho certa dificuldade com várias partes do livro, e eu sou uma pessoa que está próxima desses debates, que está fazendo esses debates e escreve sobre esses debates.
tá ligado? É realmente um terreno muito complexo de coisas, porque é muita informação, velho. É coisa pra caralho. Depois eu acho que eu tenho um post sobre, não lembro porque tava muito pra trás também. Enfim. Então, é esse projeto nacional que vai fazer a produção de um discurso sobre o outro, tornando racional e emocionalmente aceitável a conquista e a destruição daqueles com os quais não se compartilha a mesma identidade. A relação entre raça, racismo e nacionalidade é ressignificada por Paul Gilroy em O Atlântico Negro. Inclusive, O Atlântico Negro é um livro muito bom. A Ellen Wood fala que o imperialismo estadunidense é o verdadeiro período moderno, mas enfim, muito boa discussão. Aí eu preciso ler. Aí eu vou precisar ler. Porque assim, Ok. Enfim, não vou entrar nessa discussão porque senão vamos perder aqui. Para o autor, raça e racismo não vão ser termos compreensíveis em limites nacionais ou até regionais. Da mesma forma, a idade de modernidade não se reduz a essa racionalidade iluminista europeia. Raça e racismo vão ser produtos do intercâmbio e do fluxo internacional de pessoas, mercadorias e de ideias, o que vai englobar necessariamente uma dimensão afro-diaspórica. Não, fica tranquilo, é isso mesmo, tem que colocar pra jogo, até porque agora eu tenho que ler Ellen Wood. É isso. Assim, o que a gente chama... Aí, ó o que tá entrando agora. O que a gente chama de modernidade não vai se esgotar na racionalidade iluminista europeia, no Estado impessoal e nas trocas mercantis. A modernidade vai ser composta pelo tráfico, pela escravidão, pelo colonialismo, pelas ideias racistas, mas também pelas práticas de resistência e pelas ideias antirracistas formuladas por intelectuais negros e indígenas. A compreensão do mundo contemporâneo estará ligada à compreensão da diáspora africana, ou seja, do modo com que a África se espalhou pelo mundo. De tal sorte que no Brasil, a compreensão do racismo e a possível configuração das estratégias de luta antirracista dependem de um olhar para a América, para a África, para a formação do fluxo de pessoas e ideias em âmbito internacional. Cara, isso, embora, é claro, a gente tenha dimensões de discussão diferentes, o Samir Amin vai refletir sobre uma coisa muito próxima a isso. E agora a gente entra numa parte que eu amo. Só deixa eu ver aqui. Tá. A fim de tratar a formação de identidades de modo relacional e histórico, Lélia Gonzalez vai se utilizar da categoria, abefricanidade. E a autora vai explicar a importância desse termo para a compreensão dos elementos que unificam as experiências dos povos da América. Seu valor metodológico, a meu ver, diz Lélia Gonzalez, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se formaram numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo amefricanos designa toda uma descendência, não só dos africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como a daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo. Ontem, como hoje, amefricanos oriundos de mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração da nossa amefricanidade, que identifica, na diáspora, uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. E o Aníbal Quijano fala de como foi estabelecida uma divisão racial do trabalho no contexto da colonização latino-americana. Puta, é uma parte muito grande, não irei ler essa parte dele, porque é uma parte muito grande, tá na nota atrás, tá? Enfim, mas está disponível em site essa parte do Quijano. Pausa para falar. Essa questão da divisão racial do trabalho pode ser explorada através da teoria crítica do valor, através da teoria do valor clivagem. Nada mais é do que isso. E ele vai contar o Tratado do Sistema Colonial instituído na América Latina pela Espanha aqui. Em alguns casos, a nobreza indígena, uma reduzida minoria, foi eximida da servidão e recebeu um tratamento especial, devido a seus papéis como intermediária com a raça dominante. E é claro, também lhe foi permitido participar de alguns ofícios nos quais eram empregados os espanhóis que não pertenciam à nobreza.
Por outro lado, os negros foram reduzidos à escravidão. Uma dupla maravilhosa do meu querido Henrique do Céu, de fato. A divisão racial do trabalho pode ainda ser amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, pois, mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo Estado, ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados. E aí a gente vai ter essa pesquisa do Diese, né, do ano de 2014, constatando justamente o que está sendo dito aqui. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, hoje o salário mínimo deveria ser mais de R$6.000. A gente tem um nível de precarização extremo. E a proposta das entidades, em grande medida representativas e fortes dentro do movimento negro, é inundar o pleito com pessoas negras. Só que observe, isso de trabalhos insalubres e precarizados é mesmo em estado em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários. Independente disso, ainda é o capitalismo. Ele necessita disso. A estrutura do Estado não comporta uma alteração nisso. E, dessa mesma forma, o racismo vai continuar sendo elemento constitutivo da nacionalidade brasileira. Pautas identitárias, né? Não, então, eu não falo nem que esse seja o problema. Porque a questão da identidade, como a gente já ressaltou aqui, ela é uma questão central. A grande questão é que se torna uma pauta identitária porque ela é cooptada pelo discurso liberal. É a discussão que a Sad Heider faz, né? Ela vai realmente se tornar uma pauta identitária. E a gente tem que radicalizar essa identidade. A gente tem que olhar e falar, não, mano, tudo bem. Não que não tenha que ter pessoas negras lá em parlamento, em deputado, pá, não sei o que, beleza. Ok, acho show. Só que isso tem que ser aliado com uma luta radical anticapitalista. Porque se não for, não é... Assim, você vai promover algumas ascensões sociais individuais, algumas ascensões ali, pá, vai promover algumas melhorias temporárias e fica por isso. Para. Vou continuar aqui, senão eu me ferro. Demonstra isso o fato de que o chamado pensamento social brasileiro, paradoxalmente pouco estudado no Brasil, e aqui como cientista social, a gente não estuda o pensamento social brasileiro, faz da questão da raça um tema essencial. E tais questões vão mobilizar... Tais questões vão mobilizar decisivamente a intelectualidade brasileira desde o século XIX, que vão resumir o cerne do pensamento social sobre a formação da nação e da economia brasileira como 1. Brasil após a independência de Portugal. 2. Brasil com o fim do Império. 3. O que seria o Brasil com o fim da escravidão. A gente pode afirmar que o pensamento social brasileiro, em seus mais diversos matizes ideológicos, se ocupou da questão racial direta e indiretamente. De fato, é uma questão crucial pensar em como uma nação pode se constituir um país de profundas desigualdades, atravessado pelo estigma de 388 anos de escravidão, quando isso daqui tinha sido escrito. Hoje já são mais. O que é curioso notar é que os projetos nacionais do Brasil, desde a implementação da Primeira República, e aqui Thomas Skidmore vai falar sobre isso, em Preto no Branco, Raça e Nacionalidade do Pensamento Brasileiro. Vou marcar aqui, da hora isso. Tinha esquecido. Esses pensamentos caminharam no sentido de institucionalizar o racismo, tornando parte do imaginário nacional. Então, o começo desse projeto nacional busca institucionalizar essa visão. Ou seja, o Brasil é um típico exemplo de como o racismo converte-se em tecnologia de poder e modo de internacionalizar as contradições. Em O Espetáculo das Raças, a Lilian Schwartz vai mostrar, tal como a Baby fez com a França, a importância das instituições estatais, como as faculdades do Direito de Recife, São Paulo, as faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Museu da História Natural do Paraná, para a disseminação da ideologia do racismo científico no contexto da República Velha. Portanto, inclusive essas instituições, como por exemplo a própria Faculdade de São Paulo,
A Universidade de São Paulo, sim, eu tô falando aqui da USP, porque eu estudo lá, são artífices que desde seu começo vão querer disseminar a ideologia do racismo científico. Isso é um bagulho muito louco, porque quando a gente coloca aqui que, por exemplo, é passada a lei de cotas e a faculdade não coloca políticas concretas de permanência. Quando a gente coloca que tem professor que vai falar depois que abriram as cotas, nossa, ficou muito mais difícil dar aula. Quando a gente fala que tem professor que fala que você tem que escolher entre estudar ou trabalhar, quando a gente fala que tem professor que vai votar contra a impressão gratuita para os alunos que não têm acesso aos livros, quando a gente tem várias dinâmicas de trabalhos que não vão cobrir, por exemplo, você poder fazer eles no final de semana, sendo que tem gente que vai trabalhar de segunda a sábado ou até de segunda a domingo, a gente está falando justamente disso. A institucionalização do racismo. A gente fala de que ele está por toda parte, de que esses lugares eles têm dispositivos para isso. E não vai se instituir uma lei que vai mudar isso. Até porque, por exemplo, as faculdades dotam de certa autonomia. Se as faculdades fazem isso ainda hoje, é porque é de interesse dos grupos que estão lá. E como que a gente muda essa porra? Ocupando e tomando pra gente. E não ocupar e tomar pra gente pra falar, a gente tem um espaço aqui e acabou. Não, ocupar e tomar pra gente no sentido de olhar e falar, esse vai ser o primeiro passo, vai ser a primeira ocupação concreta, real, popular pra superação do capitalismo. A gente começa por aqui, pum. Quebrar os muros da universidade é sobre isso. Quebrar os muros da universidade não pode ser só trazer o conhecimento pra fora, embora a gente esteja nesse passo e seja um passo importante pra caralho, tá ligado? Olha o que o Chavoso conseguiu fazer, ele conseguiu fazer que fosse disponibilizado, porque ele começou a falar muito desse negócio, aquele documentário sobre os espaços do Morumbi, né? A diferença da burguesia pras favelas ali no Morumbi. Isso é do caralho. E qual é o próximo passo depois disso? É literalmente quebrar os muros, é chegar e falar, mano, isso daqui é nosso, pum! Já era, expulsar a burguesia de lá. E, a partir de 1930, a necessidade de unificação nacional e a formação de um mercado interno, em virtude do processo de industrialização, vão dar origem a toda uma dinâmica institucional para a produção do discurso da democracia racial. Em que a desigualdade racial, que vai se refletir no plano econômico, é transformada em diversidade cultural e, portanto, tornada parte da paisagem nacional. Esse processo aconteceu, mesmo se deu nos processos de unificação nacional nos Estados Unidos e na África do Sul, né? Essa unidade nacional foi construída com o racismo e não apesar dele. Nos Estados Unidos, ocorreu a unidade nacional com a segregação racial como condição de convivência pacífica entre Estados do Sul e do Norte depois da Guerra Civil e no período da Reconstrução. Para quem quiser mais, a gente tem aí Dubois. E aqui, eu vou deixar essa dica aqui para minha professora de Sociologia, que eu gosto muito dela, assim, ela dá aula muito bem, mas infelizmente o programa é um cocô, e a leitura que a gente fez de Dubois foi uma leitura muito horrível, e quando a gente tá lendo outros norte-americanos aí, à torta e à direita, tá ligado? Isso é uma leitura que tinha que estar no curso de Sociologia norte-americana. Isso é uma leitura que deveria ser obrigatória no curso de Sociologia norte-americana. Não só Sociologia, como pode entrar até na ciência política, quando a gente vai tratar o que é democracia e o que não é. E a reconstrução dos Estados Unidos pós-guerra civil é feita sob sistema de leis segregacionistas, como o próprio Jim Crow. Na África do Sul, a unidade contraditória que caracteriza toda a nação também valeu-se da incorporação e institucionalização da segregação racial contra a maioria negra da população e um regime jurídico. Fechou, que honra. Fico muito feliz com isso. Um regime jurídico, reparem, jurídico, conhecido como apartheid. A gente está lendo aqui Racismo Estrutural do Silvio Almeida, família. Bom, a gente já está na última página, mas toda terça às 10 horas a gente vai estar lendo, tá? Para quem quiser... o livro já aparece, já apareceu aí o link do Drive. Para quem quiser, em @morcego_marcos_, um dos posts, eu vou mostrar aqui para vocês, tá a indicação das datas, das leituras e dos temas, tá? E tá tudo salvo no YouTube. Aqui, ó, família. Tá tudo aqui, ó. As datas e os temas que serão discutidos. O livro tá no Drive, assim como os outros. Terça-feira, às 10 horas da manhã, a gente tá lendo aqui. E amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai terminar de ler o livro do Kropotkin, tá?
o livro As Prisões, que também tá no Drive. Mas toda terça às 10 horas, até, se eu não me engano, dia 3 do mês que vem, nós estaremos lendo Racismo Estrutural. Uma mistura macabra de práticas colonialistas e escravistas com o nazismo que vigorou até os anos 90. Então é importante essa questão aí sobre a África do Sul. Perdão, Salt. Deixa eu colocar aqui. É que o negócio tá assim, ó. Eu esqueci de colocar YouTube, mas tipo, você coloca live ou lives. Deixa eu ver. Boa, muito obrigado. Aí, ó, você coloca lives, já aparece. Twitch e YouTube, perdão, tá, família? Mas é só colocar lives. Eu tenho que mudar pra YouTube também. Tem que colocar YouTube pra ativar isso daí, perdão. Desculpa mesmo. Enfim, eu sou desastrado. Putz, camarada Amanda. Mano, eu imagino, deve estar osso mesmo. Com certeza vai pro YouTube. A gente já tá acabando e aí eu já vou deixar pra baixar já. E aí até amanhã cedo sai no YouTube. Mas eu vou tentar deixar pra postar ainda hoje à noite, tá? E por fim, há que se ressaltar que, especialmente nos países latino-americanos, africanos e asiáticos, o nacionalismo nem sempre se converteu em práticas colonialistas, mas na afirmação de uma nacionalidade que se tornou a base cultural e ideológica para a resistência anticolonialista e para as lutas por independência política e econômica. Família, uma dica, quando for pesquisar no YouTube, Caverna do Morcego, coloca tipo qualquer coisa relacionada às lives que eu já fiz, tá? Qualquer coisa, que vai aparecer o canal direto. Pode colocar Alisson Mascaro, Thaís Leite, Sociologia, Direito, Ciências Sociais, qualquer coisa assim que aparece, mas precisa colocar isso. Sob a luta das mais diversas formas e contextos históricos e reivindicação da cultura indígena na forma do próprio pan-indigenismo. Então, várias indicações muito boas que o Silvio Almeida faz aqui. E aí e ainda é crucial na política latino-americana. Do mesmo modo, o panafricanismo vai desempenhar essa função primordial na constituição do imaginário de resistência, não apenas em África, mas em todos os países da diáspora africana. E o pan-arabismo nos países e comunidades de cultura árabe, que também é exemplo da luta antirracista e de resistência anticolonial. Então a gente para aqui, antes de representatividade importa, que vai ser o próximo debate, que é um debate muito bom, é um debate que eu gosto. E aí, família, representatividade importa? Fiquem com essa pergunta aí pro próximo encontro, tá? Se representatividade importa ou não. E a gente já vai abrir ele assim com 2 pés no peito. Terça que vem, às 10 horas da manhã, neste mesmo canal, tá? Família, até desculpa, minha garganta tá zoada, então eu sei que as lives estão sendo um pouquinho mais cansativas, estão sendo um pouquinho mais zoadas, eu não tenho a entonação de sempre. Eu espero que até amanhã eu esteja melhor, porque a gente tem live amanhã. Então, antes de ir embora, alguns recados importantes, não saiam ainda. Galera de São Paulo, está rolando a Feira do Livro. Só pesquisar no Instagram, tudo junto, a Feira do Livro. Começa amanhã, 3 horas da tarde. Vai até domingo, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, quero comprar livros? A gente tá... obrigado, Milene. Porra, parece assim, camarada, vai ser uma honra ter a sua presença aqui, porque... Enfim, a gente precisa disso, de galera interagindo, galera trocando ideia, galera fortalecendo, e a gente vai construindo junto aí. Então, primeira coisa, Feira do Livro. Segunda coisa, você que quer comprar livros. Muito obrigado aí por enviar tier, Milene, muito obrigado mesmo. Então, outra coisa que eu queria lembrar vocês. Contracorrente. Entra lá no site da editora Contracorrente. Coloca Caverna do Morcego 50 no cupom de desconto, 50% de desconto, tá, família? Parceria muito braba. E na autonomia literária, você consegue com o hashtag Morcego na Autonomia 20% de desconto. Também aproveitem, não perca essa oportunidade. Não esqueçam de seguir minhas redes sociais, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. Não se esqueçam que eu também tenho um podcast chamado Caverna do Morcego, que está nas mais variadas plataformas. E se você curtiu os projetos e quiser apoiar, a gente tem apoia.se/cavernadamorcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. O QR Code está aqui ao lado.
Último recado, a gente tem um grupo de estudos presencial que começa daqui um pouco mais do que um mês. Um pouco mais. Então, cola com nós, que vai ser muito da hora. A gente vai tentar transmitir aqui pra vocês também, tá? Um grande beijo, família. A live estará no YouTube pra quem não conseguiu pegar tudo. E eu vou fazer raid pra alguém, então fiquem aí, tá? Vamos ver quem tá disponível aí pra gente fazer raid. Deixa eu já ir clicando aqui, porque meu PC ele é zoadaço do OBS. Preto e Nerd. Como na maioria das vezes. Ela tá estudando. Ela tá conversando agora. Ou ela tá estudando, não sei. Tá entrando... Vamos lá. /raid, Preta e Nerd. Fiquem aí, família. Curtam. Eu vou colocar uma musiquinha antes de mandar vocês. Se tudo der certo. Deixa eu ver se tá aqui ligado. Tá aqui ligado. Então, até mais. Se cuidem. Grande beijo no coração. E a raid já está sendo feita, tá, família? Já vocês estão lá.